O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Dirceu José Guimarães, mais conhecido como Dirceu, nascido em Curitiba, no dia 15 de junho de 1952, foi um jogador brasileiro que atuava como ponta-esquerda e meia. Dirceu foi um dos principais jogadores da seleção brasileira de futebol na décadas de 70 e 80, com 3 Copas do Mundo e uma Olimpíada no currículo. Na Copa de 78 foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Com um preparo físico invejável, corria por todo o campo durante o jogo, fechando os espaços, perseguindo os adversários e colocando velocidade nas jogadas. Sua técnica e habilidade lhe renderam o apelido de Formiguinha. Apesar de toda a garra e determinação, após 25 anos encerrou sua carreira sem receber nenhum cartão vermelho. Nos anos 60 inicia sua carreira no Infantil do Coritiba. Em 70, lançado por Filpo Nunes, faz sua estreia nos profissionais num amistoso entre o Coritiba e o clube búlgaro do CSKA, em Curitiba. O primeiro gol como profissional foi no Atletiba, em 72. Após participar dos Jogos Olímpicos em Munique, em 72, foi um dos poucos jogadores a se salvar na decepcionante campanha da seleção, transfere-se para o Botafogo. Apesar de não ter conquistado títulos no clube, destacou-se a ponto de garantir convocação para a seleção brasileira que disputou a Copa de 74 na Alemanha Ocidental. Dirceu foi titular nos jogos contra a Alemanha Oriental, Argentina, Holanda e Polônia. Em 75, o Fluminense forma seu time mais técnico em todos os tempos. Junto a craques como Rivelino, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Edinho, Toninho, Rodrigues Neto, Gil, Doval e outros, fez parte da famosa máquina tricolor, considerada imbatível à época, sagrando-se bicampeão estadual. No entanto, o time perdeu nas semifinais dos campeonatos brasileiros de 75 e 76 para Internacional e Corinthians, respectivamente. Em 77, o dirigente do Fluminense Francisco Horta inventa o troca-troca entre os clubes do Rio de Janeiro, por meio do qual Dirceu vai para o Vasco da Gama. Apesar de o Fluminense ter recebido 2 jogadores, a troca se revelou muito mais positiva para o Vasco, já que Dirceu acertou o meio-campo do time, formado também por Zé Mário e Zanata, e contribuiu para uma brilhante conquista, o título de campeão estadual, com apenas uma derrota e nenhum gol sofrido no segundo turno. Convocado por Cláudio Coutinho para a Copa da Argentina, começou na reserva de Rivelino, mas entrou já durante a estreia, contra a Suécia, para não mais sair do time. Marcou 3 gols em 7 jogos e foi o principal destaque do Brasil, terceiro colocado invicto, na competição. Após o Brasileiro de 78 em agosto, Dirceu recebe boa proposta financeira e se transfere para o México, onde atua pelo América do México. O campeonato era fraco e, sendo ele o principal jogador da liga local, sofria com a marcação dura e até desleal dos oponentes. Sabe-se que os adversários usavam de todos os artifícios para abalá-lo, alfinetadas, cusparadas, puxões de cabelo, entre outras atitudes antidesportivas. No ano seguinte, cansado do futebol mexicano, Dirceu vai jogar no Atlético de Madrid, onde atua por 3 anos. Convocado por Tele Santana para a Copa de 82, atua apenas no primeiro tempo da estreia contra a União Soviética. Após o Mundial, Dirceu vai para a Itália jogar no estreante Verona. O pequeno time vêneto foi a grande revelação do campeonato italiano em 82-83, concluindo a temporada em 4º lugar e perdendo apenas na prorrogação a final da Copa da Itália. Nos anos seguintes jogou por Napoli, Ascoli e Como. Em 86, o Como realiza a melhor temporada de sua história, chegando na 8ª colocação no campeonato italiano e na semifinal da Copa da Itália, quando foi desclassificado após um torcedor atingir o árbitro com um isqueiro. Com essa grande campanha do time lombardo, Dirceu foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano de 85-86, garantindo convocação para aquela que seria a sua 4ª Copa do Mundo. Entretanto, uma lesão após choque com o goleiro Paulo Vitor em treino a poucos dias do embarque para o México resultou em seu corte do grupo, tendo sido substituído pelo ponta Edivaldo, do Atlético Mineiro. Inconformado com o fato, Dirceu passaria os anos seguintes acusando o Tele e o médico Neylor Lasmar de má vontade para com ele, ao passo que teria havido complacência nos casos de outros jogadores veteranos contundidos e fora de forma, como Zico, Sócrates e Falcão. De volta à Itália,
onde se recuperava física e psicologicamente, aceitou boa proposta do presidente Paolo Graziani e foi jogar no Avellino. Rapidamente virou um ídolo da torcida por conta de seus passes, gols e empatia fora dos campos. O Avellino terminou o certame nacional no ponto mais alto de sua história, 8º lugar, com 30 pontos. Em 88, Dirceu volta ao Brasil para jogar novamente pelo Vasco da Gama. Porém, desentende-se com o treinador Sebastião Lazzaroni e desliga-se da equipe após 7 jogos pelo Campeonato Carioca. Em seguida, aceita convite do agora técnico Carlos Alberto Torres para jogar nos Estados Unidos, mais precisamente no Miami Sharks. Em 90, já com 38 anos, Dirceu volta para a Itália para disputar a Série A do Calcio, e também a Liga Nacional de Futebol de Salão pelo Harvey Bologna. À época, existia uma brecha na legislação local que permitia ao jogador participar de campeonatos de futebol e de futsal simultaneamente, conhecida como nula osta. Todavia, foi em Éboli, cidade na província de Salerno, que Dirceu voltou a galgar notoriedade nos gramados. Após sua chegada, o Ebolitana, equipe modestíssima mas com uma calorosa e fanática torcida, passou a sonhar com a ascensão à Série C do campeonato italiano. Com o técnico Rubens Galachi no comando, a equipe fez 2 excelentes performances, o que, porém, não foi suficiente para garantir um título. Mesmo assim, a importância de Dirceu para a cidade pode ser medida pela homenagem feita a ele ao batizarem um novo estádio local, com capacidade para 15 mil espectadores, com o seu nome, Estádio Dirceu José Guimarães. Em 92, Dirceu se transfere para o Benevento, onde joga por 4 meses. Com o fim da nula osta, ele opta por abandonar os gramados e se dedica somente ao calcio A5, futebol de salão, jogando na Jean Pauli Ancona. Em 94, disputa pelo Brasil o Mundial de Showball em Pachuca, no México, vencendo a disputa de 3º e 4º lugares contra a Argentina de Diego Armando Maradona. Ainda no México, aceita a proposta do Yucatán, onde encerra sua carreira em 95. Frente a mais de 50 mil pessoas, sua despedida, com a participação de amigos como Zico e Roberto Dinamite, acontece em Guadalajara no Estádio Jalisco, onde o Brasil jogou quase todas as suas partidas na Copa de 70. Ao longo da carreira, Dirceu ganhou notoriedade por ser um jogador incansável e aplicado taticamente. Segundo reportagem do Jornal do Brasil de 16 de setembro de 95, queixava-se de jamais ter sido homenageado em sua cidade natal, Curitiba. Após 17 anos fora do Brasil, resolve voltar e se restabelecer definitivamente no país. Uma semana depois de sua chegada ao Rio, retornando de um futebol noturno com ex-jogadores na Barra da Tijuca, Dirceu e seu amigo italiano Pasquale Sazio teriam sido vítimas da irresponsabilidade de rapazes que faziam um racha e acertaram seu carro, um Puma. Ambos faleceram na hora, na madrugada de 15 de setembro de 95. Dirceu José Guimarães tinha 43 anos de idade e deixou 3 filhos. Sua mulher estava grávida do 4º menino. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Títulos: pelo Coritiba. Campeonato Paranaense, 71 e 72. Pelo Fluminense. Campeonato Carioca, 76. Pelo Vasco da Gama. Campeonato Carioca, 77 e 88. Prêmios individuais. Bola de Bronze Copa do Mundo FIFA, 78. Melhor jogador do Campeonato Italiano, 86. Terceiro maior jogador sul-americano do ano, 78. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.